Em Israel aconteceram dois eventos bem recentes e muito diferentes, que juntos contam uma história bem interessante sobre a tensão na região. Um foi um incêndio devastador e o outro um presságio nos céus. Juntos eles meio que revelam a anatomia de um conflito moderno. Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, hein? Pois é, vamos mergulhar nessa história, que começa com fogo e fumaça, mas que, no fundo, revela muito mais sobre o clima de ansiedade que paira sobre uma nação inteira. Tudo começou com essa notícia, foi bem alarmante, um incêndio, sabe, gigantesco que dava para ver de longe, consumindo um complexo industrial inteiro. Só que a causa, pessoal, não foi um acidente qualquer, foi na verdade o eco de um conflito aéreo que acabou se manifestando e de forma bem violenta no chão. Então, para a gente entender o que aconteceu de verdade, a gente precisa olhar para os fatos. Onde é que foi esse incêndio exatamente? E o mais importante, o que é que causou tudo isso? Bom, o local foi Neit Ovav, lá no deserto de Negev, uma área bem estratégica, viu? Cheia de indústrias químicas. E a causa do incêndio, olha que loucura, não foi um impacto direto de um míssil. Foram os destroços de um míssil iraniano que foi interceptado. E isso, olha, nos leva a um ponto super importante sobre a guerra hoje em dia. Pensa bem, o sistema de defesa de Israel funcionou, né? O míssil foi pego no ar, mas o sucesso lá em cima não quer dizer que não tem perigo aqui embaixo. Os fragmentos caindo do céu já foram o suficiente para começar um incêndio daquele tamanho. Isso só mostra como esses confrontos são complexos. Ok, agora vamos falar das consequências reais disso. O que esses destroços significaram de verdade para as pessoas e para o lugar? Apesar do tamanho do incêndio e daquela fumaça preta densa que tomou o céu, o número de feridos foi surpreendentemente baixo. Apenas uma pessoa. E foi por inalação de fumaça, com ferimentos leves. Um alívio, né? Se a gente pensar no potencial destrutivo de uma coisa dessas. E a resposta das autoridades foi séria e foi imediata. Como o lugar tinha indústrias químicas, o risco não era só o fogo, mas uma possível contaminação. Então eles agiram rápido, orientando os moradores a ficar em casa, tudo fechado, tratando o incidente com o máximo de cautela possível. Essa pergunta aqui é o que nos leva da ameaça física concreta do fogo para algo mais sutil, mas que é igualmente poderoso. O que mais, além da fumaça, pairava sobre Israel naquele período? Lembrando, pessoal, deixe o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E a resposta para aquela pergunta veio de uma forma bem inesperada, mudando completamente o cenário. Agora a gente sai do deserto e vai para a metrópole, para um evento que não causou nenhum dano físico, mas que gerou uma onda enorme de inquietação e um monte de teorias. A cena era realmente de arrepiar. Um enxame gigantesco de corvos sobrevoando o coração financeiro de Israel. As imagens, claro, viralizaram na hora. E num clima de alta tensão, um fenômeno que é natural acabou ganhando um significado bem mais sombrio. E é aqui que a história fica fascinante. Como é que um evento da natureza é lido, é interpretado por uma população que vive sob ameaça constante? De um lado, a gente tem o fato, uma revoada de pássaros, simples. Do outro, a interpretação popular, um sinal, um presságio de desastre chegando. Muita gente conectou na hora aquela cena sinistra com as tensões com o Irã, vendo os corvos como um mau agouro, sabe? A comparação foi inevitável para muita gente. A imagem lembrou na hora aquele clássico do cinema de terror, Os Pássaros, do Alfred Hitchcock, o que só piorou a sensação de estranheza e de medo. Isso mostra como a cultura pop acaba moldando a nossa percepção das coisas, especialmente em momentos de ansiedade. Então, vamos lá. O ponto principal é como que esses dois eventos, o fogo lá no deserto e os corvos na cidade, se conectam. A verdade é que eles são duas faces da mesma moeda. Olha só, o incêndio foi uma ameaça real física, resultado direto de uma ação militar. Já os corvos, por outro lado, representaram uma ameaça psicológica simbólica. Eles não machucaram ninguém, mas eles alimentaram o medo, a ansiedade coletiva, que são armas poderosíssimas em qualquer conflito. Isso nos deixa como uma reflexão final para a gente pensar. O que causa mais dano a longo prazo? A destruição que a gente pode ver e medir, ou o medo que se infiltra na cabeça de uma população inteira? É uma pergunta complexa, né? E mostra como os conflitos de hoje são travados em vários campos de batalha, inclusive no campo da nossa própria percepção.
Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!